Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer e mandar um abraço também para os trabalhadores e trabalhadoras que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa imagem, esse áudio para você nessa programação maravilhosa. Muito bem, eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Muito grande a gente poder desfrutar da companhia de vocês aqui durante esses poucos minutos, né? Porque parece que é muito, mas não é não. Sempre quando a gente vai ver, já acabou. Então, que seja um tempo agradável, que a gente possa aprender juntos aqui mais alguma coisa do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, à luz dessa doutrina fantástica, maravilhosa, que nos esclarece tanto, que é a doutrina espírita. Lembrando que esse nosso quadro aqui, a gente não deve perder isso de vista, fala sempre de psicologia e de espiritualidade, né? De como a gente lida com aquelas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, especialmente aquelas que são um pouquinho mais estressantes, aquelas que são um pouquinho mais difíceis de lidar. Combinado? Muito bem, então aí para começar aí, hoje a gente tem um tópico aqui do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel e o tópico é o 7, tudo novo. Mas antes da gente prosseguir, eu queria dar um recadinho dizendo: se você quiser assistir esse programa ou outros, né, você quiser assistir esse novamente ou quiser compartilhar, né, a gente sempre recomenda, vá lá no YouTube, na busca do YouTube, e coloque Portal Mundo Maior. E aí vai aparecer um logotipo, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica em cima, vai aparecer playlist embaixo, escrito, clica em playlist e vai lá com o dedinho, com o mouse até encontrar a Alvorada. Tem centenas de programas lá e vários com o nosso querido Edson Hamazaki. Bom, vamos lá. Eu falei que o título era Tudo Novo, capítulo 7 desse livro, Caminho, Verdade e Vida. E sempre tem aquele recorte que o Emmanuel faz, não é? Hoje, da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 de Paulo. E aí diz o seguinte: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Quer comentar aí, Edson, essa passagem do nosso querido Paulo? Então, e aí, como sempre, gente, recomendar a vocês, né? Por exemplo, você está lendo lá Caminho, Verdade e Vida, cada um dos itens traz uma passagem do Evangelho de Jesus. Tenha o Evangelho em mãos sempre, né? E aí, não se limitem, porque é um recorte. Na prática, esse versículo 17 aqui, ele é o último de um trecho que fala a respeito do zelo apostólico de Paulo, num capítulo 5, que eu diria fala muito a respeito do espírito mesmo, né? De a gente se lembrar que nós não somos corpos, nós somos espíritos, que neste momento estamos usando um corpo, né? Um corpo de carne e osso que nos foi proporcionado este corpo pelos nossos pais biológicos, né? Que nos proporcionaram essa possibilidade. Agora, somos todos filhos de Deus, criaturas de Deus, criados por Deus, né? Deus é o grande Pai realmente de todos nós, e nós não somos corpos, nós estamos usando corpos, nós somos espíritos. E tem um objetivo, estarmos usando corpos neste momento, né? Esse capítulo 5, ele começa com ausentes do corpo e presentes com o Senhor. É bem isso, uma lembrança. Somos espíritos, lembrem-se. Vocês são espíritos, vocês não são corpos.
Vocês são espíritos que neste momento estão usando corpos. É isso que está escrito lá? Não, claro que não, né? Mas conforme você lê essa passagem do Evangelho de Jesus, escrita por Paulo aos Coríntios, à luz da doutrina, fica bem claro, né, de que ele está reforçando isso. É, tenham isso em mente, né? E aí Emmanuel vai trabalhar essa ideia, né? Por que que nós estamos aqui encarnados e quais são os cuidados necessários, né? Ao longo de mais essa encarnação. Por que que tudo é novo? E aí vamos seguir com a leitura, Nando? Vamos lá. Então, o Emmanuel diz assim, ó: é muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Então, aí Emmanuel, para variar, o que que ele faz? Ele vem e puxa a orelha da gente, né? É muito comum observarmos crentes inquietos. Quem são os crentes inquietos? Somos nós outros, somos nós mesmos, né? Crentes inquietos no sentido de estamos conhecendo o Evangelho de Jesus e fazendo um esforço no sentido de nos colocarmos mesmo como discípulos, como instrumentos, como trabalhadores, servindo em nome de Jesus aqui, tá certo? E, de novo, a gente está, claro, conversando à luz da doutrina espírita, porque tem determinados princípios, reencarnação, plurabilidade dos mundos habitados, é, né, essa coisa de sermos espíritos, etc., que são fundamentos da doutrina. Mas veja, eu diria que isso aqui não se limita, né, a essa ou aquela religião. De novo, esses são ensinamentos de Jesus. Claro, se a gente está falando de Jesus, a gente está falando do cristianismo, etc. Mas são verdades, né, que se aplicam, eu diria, a todas as religiões. As verdades, elas se aplicam a todas as religiões. Tudo bem que determinados conceitos podem ser interpretados de maneiras diferentes, e isso, inclusive, é o que acabou fazendo com que existissem tantas religiões diferentes, na medida que parte tudo da mesma coisa, né? De interpretações diferentes do Evangelho. Isso é possível. Isso é uma característica nossa do humano, né? Interpreta diferente e aí funda uma religião diferente. Agora, a verdade, o conceito mais importante, né? Eu diria que este vai estar presente sempre, chamado, visto, interpretado às vezes de uma maneira diferente. Mas vocês vão ver como na prática, né? Os crentes inquietos, aqueles que estão batalhando para servir, para crer, para ter fé, para ter certeza de que Deus está acima e é Pai de todos nós, e que nós estamos aqui buscando servir em nome de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e procurando amar ao próximo como amamos a nós mesmos, é uma verdade, é a verdade absoluta, eu diria. Aí, quando ele fala, utilizando recursos sagrados da oração, lembra o que que é oração, gente? Oração não é só ficar pedindo coisas à divindade, não é só ficar pedindo coisas a Deus. Também é uma forma de a gente louvar a Deus, né? Também é uma forma de a gente ser grato a Deus. A oração envolve muito mais do que pedidos, né? Infelizmente, de novo, e não é infelizmente também coisa nenhuma. É uma característica, né, nossa, considerando a nossa imaturidade enquanto espíritos. A gente ainda fica pedindo muita coisa para papai. Nesse caso, Papai do Céu,
né? Mas o que a gente mais faz na vida é ficar pedindo, né? Faz isso, arruma aquilo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. De novo, fruto da nossa imaturidade enquanto espíritos, que é o que somos de verdade. Então, não interessa se esse teu corpício aí já tem 70, 80 anos. Você, espírito, está usando uma roupa mais velhinha, tá certo? Mas você, espírito, é um espírito muito novo. Lembrando sempre que a gente pode afirmar isso porque a comparação é com Jesus, nosso irmão mais velho, né? Olha onde ele está. Ele é bem mais velho do que a gente, né? Ele já faz tanta coisa, ele já aprendeu tanta coisa, ele já sabe tanta coisa, não porque ele é mais capaz do que nós, mas porque ele já tem muito mais experiências vividas, né? Ele é, enquanto espírito, muito mais velho do que nós, tanto que Papai do Céu botou ele para tomar conta da gente, irmão mais velho que ele é, né? Aí segue Emmanuel, para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem vantagens imediatas para as suas preocupações egoístas, né? Porque, de maneira geral, a gente só olha para o próprio umbigo mesmo, né? Eu diria que neste momento, eu não sei quando que você estará ouvindo, né, essa nossa conversa, participando dessa nossa conversa, mas a gente acabou de viver, né? Acabou de viver nada, nós estamos vivendo uma tragédia enorme dos nossos irmãos, né? Dos nossos companheiros que vivem lá no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre está debaixo d'água. Agora que começou a baixar, mas ainda tem muitas cidades que desapareceram, né? Sei lá, parece que 90 e tantos por cento do território do Rio Grande do Sul está debaixo d'água, né? Ou seja, não é uma enchente, sabe? É uma coisa que eu, sei lá, eu nunca tinha visto antes, não. Não nessa proporção, né? E aí, é, vantagens imediatas para suas preocupações egoístas. É uma coisa muito bonita, por isso que eu estou falando dessa tragédia que aconteceu lá, é, não a situação que é muito difícil. Muita gente perdeu tudo que, né, que juntou durante uma existência. Pior do que isso, né? Muita gente morreu, muita gente desencarnou, né? Então, pessoas perderam entes queridos. Porque as coisas materiais você reconquista, você compra de novo, você constrói novamente. As pessoas, infelizmente, tudo bem que são espíritos imortais, não deixaram de existir. Mas aquele espírito querido que você tem nessa encarnação como filha, como filho, como esposa, como esposo, né? Vai reencontrar de novo depois. Sim, ninguém se separa definitivamente daquele que ama. Mas como você conheceu? Não, e é sempre difícil, né, gente? Se saudade já é uma coisa complicada, especialmente quando acontece numa situação como essa de tragédia, né? Mas veja, de novo, o que que eu quero frisar aqui? A gente está vendo o país inteiro se mobilizando. E não é só se mobilizando, mandando coisas. Tem muita gente que saiu lá do Nordeste e foi para o Rio Grande do Sul para colocar a mão na massa, né? Tem muita gente que saiu das próprias casas nos vários estados do Brasil e estão lá trabalhando como voluntários, ajudando a tirar a lama, ajudando a cuidar das crianças, ajudando a cuidar das pessoas, independente da profissão. Hoje eu tive uma reunião aí com um grupo de psicólogos, né, um grupo de pesquisa, um grupo de estudo do qual eu faço parte, e assim, e tem alguns integrantes que são lá do Rio Grande do Sul. Então, eles estavam contando, né? Então, independente de qual é a profissão, nesse caso, psicólogas, né, com um mestrado, fazendo doutorado, caramba, mas que foram para ajudar a cuidar das crianças, sabe, para poder contar a história. Então, uma delas estava contando e eu achei muito, muito bonito, assim, gente. Ela foi para um abrigo, né, vocês sabem que
populações ficaram sem ter onde morar, então estão sendo abrigadas em escolas, em ginásios, onde é possível, né? Estão sendo abrigadas. Ela foi para um abrigo desse para ajudar, cuidar das crianças, etc. Aí as crianças chegaram e, assim, ela sentiu um mau hálito muito grande, né? Aí ela, escuta, pai, né, mãe, tem a escova de dente deles, etc., que aí eu vou dar, para eu ajudá-los, né, com a higienização, etc. Aí eles, não, porque se perdeu tudo isso, né? Aí ela foi procurar as autoridades lá, as pessoas que estão responsáveis pelo abrigo, etc., e deram lá umas escovas de dentes enormes para ela, né? Porque escova de dente de adulto, caramba, não adianta. Aí ela falou que ela foi. Aí ela pegou, saiu, foi lá comprar, né, escova de dente infantil, pasta de dente. Ou seja, não é necessariamente porque é médico, não é necessariamente porque é advogado, não é necessariamente porque é psicólogo, interessa qualquer profissão, né? Neste momento, o que que é preciso? Cuidar das crianças, ajudar a escovar o dente, ajudar a pentear o cabelo, sabe? E o que ela frisou, com um olhar de cuidado, sabe? Porque ela falou, porque começam a acontecer umas coisas que são muito doidas, ela falando. Tipo, sei lá, chegou um grupo de gente que é cabeleireiro, né? Então, começaram a raspar a cabeça de algumas crianças porque estão com piolho, né? Inclusive, infelizmente, agora é a hora que as doenças vão começar a aparecer. É muita gente que passou por dificuldades muito grandes. Condições de higiene agora não são tão boas. Gente, não. Não é porque tá com piolho que você vai lá e vai raspar a cabeça das crianças, sabe? Tem que haver um cuidado, um olhar mais cuidadoso. Ah, é o jeito mais fácil de resolver? Concordo, é verdade. É o jeito mais fácil de resolver, mas eles já estão vivendo uma situação super dramática de não perder a casa, perder pai, perder mãe, né? Tá lá e aí vai lá e raspa. Não, sabe? Tem que haver esse cuidado. Infelizmente, a gente tem essa coisa do querer ajudar, né? E isso é muito bonito. De novo, o país inteiro se mobilizando para ajudar as vítimas, né? Dessa catástrofe, dessas enchentes, etc., dessa calamidade mesmo. Agora, a gente não está treinado para fazer isso, né? A gente não tá. Psicólogos estão sendo treinados agora pelo Conselho Federal, pelos vários conselhos regionais justamente para comer, porque veja, não adianta querer fazer psicoterapia à distância de alguém que acabou de perder tudo e está abrigado lá no. Não é disso que eles estão precisando, entendeu? É outra coisa que eles estão precisando neste momento. E a gente, então, está sendo feito treinamento, isso para os psicólogos, pelo Conselho de Psicologia, para os médicos, para os enfermeiros, todo mundo precisa ser treinado, porque é uma situação de calamidade, é uma situação de tragédia. É totalmente diferente. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Sabe aquela coisa do você quer ajudar? Beleza. Então, você vai lá levar coisas para as pessoas que estão em situação de rua. Não é porque o cara está em situação de rua, e isso a gente está vendo lá também na tragédia, que qualquer coisa serve, sabe? Teve gente que não mandou um par de meia, mandou uma meia. Não mandou um par de tênis, mandou um tênis, sabe? Não, você doa aquilo que você usaria. Você não doa aquilo que não presta. Você não doa aquilo que não serve, né? Não é porque as pessoas estão precisando que qualquer coisa serve. Não é porque o cara mora na rua que qualquer coisa serve para ele comer, qualquer coisa serve para ele vestir, sabe? Muitas vezes eu diria, e outro dia eu estava pensando nisso, sabe? Assim, nesse momento, a gente está aqui em Guarulhos, tá? A Rádio Boa Nova está aqui em Guarulhos. É,
tem muitos centros espíritas fazendo comida mesmo, né? Assim como tem muitas igrejas evangélicas, assim como tem muitas igrejas católicas, assim como tem muitas pessoas que, independente de religião, por exemplo, fazem comida para levar para esses moradores, para essas pessoas que estão em situação de rua, né? Que por algum motivo estão morando na rua nesse momento. Eu não sei se talvez, claro que o alimento é muito importante, né? Agora, eu não sei se talvez não valesse a pena algumas pessoas, ao invés de comida, sabe sabonete, desodorante, absorvente, calcinha, cueca, sabe? Coisas assim, perfume, gente, lâmina de barbear. Será que não seria uma boa ideia montar esses kits, por exemplo, de higiene ou alguns produtos de higiene e levar para essas pessoas esses produtos? Porque é muito interessante. Eu vejo, tem uma praça aqui no centro da cidade que tem muitos moradores, né, de rua, como todas as praças de todos os grandes centros urbanos em todos os estados brasileiros, eu diria. Então ali eu vejo, eu presto atenção, né? Você vê, todo dia tem gente, sabe? Grupos de igrejas, de grupos que distribuem alimentos. Se você ficar parado lá observando, num determinado horário, né? Escureceu, às 7, 8 horas, começa, sempre tem, todo dia tem, né? É, mas você não vê pessoas trazendo esse tipo de artigo, sabe? De higiene. Por que que a pessoa, ou melhor, não é por que que não poderia usar. Quanto que de diferença faz para a autoestima de uma mulher, sabe, que está nessa situação, sei lá, seja, independente de qual seja o motivo, de ela poder usar um batom, de ela poder usar um desodorante, sabe? De ela ter uma lâmina de barbear para poder se depilar, sei lá. É, sabe? Essa coisa da dignidade, do olhar para o outro com, sabe? Não, você é morador de rua, você eu tô... e seja grato, ajoelha aí e me agradece. Entendeu? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu diria que essa mensagem aqui, esse alerta, na verdade, esse puxão de orelha do Paulo, ele tem muito a ver com isso. Né, Nando? Vamos seguir com o texto? Vamos, aí ele diz assim, ó, Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane, ó crente, acerca do caminho que lhe compete. Qual que é esse caminho, gente? Né? Se a gente levar o Evangelho de Jesus em consideração, que é o que nos interessa aqui, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que vamos combinar que é fácil, né? Essa parte não, acho que não tem tanta dificuldade assim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Beleza, eu amo, né? A parte complicada é o amar ao próximo, amar ao próximo. Amar não é gostar, amar não é tolerar, amar não é. Amar é amar, né? E pior, é amar ao próximo. E tem que ser como a gente ama a nós mesmos, né? E aí isso exige, como sempre, a gente fala aqui, lembrando, é um quadro de psicologia e espiritualidade. Nem todo mundo se ama. Amar-se, e é por isso que Jesus fez essa recomendação, não é uma coisa muito fácil. Primeiro, porque para você poder amar alguém, você precisa conhecer esse alguém. Ninguém ama quem não conhece, tá certo? Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, não. Para você gostar, para você amar alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Ou seja, para você amar-se, para você poder amar a si mesmo,
Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer, inclusive, as suas debilidades, suas dificuldades, aquelas coisas nas quais você precisa crescer, você precisa trabalhar, você precisa, né? E para isso, precisa prestar atenção em si mesmo, sem ficar se justificando, sem ficar se culpando, né? Sem ficar dando desculpas, né? Não. Conhecer, olhar para você mesmo. Como é que você reage em determinadas situações? Como é que você reage em determinados momentos, né? Essa coisa que dá certas vantagens egoístas, né? E pedindo. Jesus ensinou paciência e tolerância, mas nunca determinou que os discípulos fizessem acordos com os erros que infelicitam o mundo. Vocês vejam que buscar agir de acordo com o Evangelho é um exercício constante. É fácil fazer isso? É claro que não é. É claro que não é. A gente vive num mundo, primeiro que é muito materialista. A gente vive dentro de um regime que é capitalista, né? O regime capitalista envolve capital. E o dinheiro não é ruim, gente. Pelo contrário. Olha, o Nando inventou uns cartõezinhos com os minutos que faltam. É, e ele acabou de avisar que são 4, agora menos do que isso. É, Quais são essas grandes dificuldades que o mundo impõe para nós? Sabe aquela coisa? Outro dia eu estava conversando sobre isso. Ah, porque os políticos não administram, ah, porque não sei o quê, ah, porque a gente tem alguns espíritas que vão se candidatar agora, etc. Mas é difícil, porque quando ele entra nesse meio, ou ele faz parte, ou colocam ele para fora. Gente, é assim, não, né? Não. Vamos, veja, não se trata só de tentar, se trata de buscar agir de acordo com o que é certo e com o que é errado. E o que é certo e o que é errado a gente sabe. Essa coisa, ah, mas todo mundo faz. Aí a gente lembra da mãe, 3 minutos. Né? Você não é todo mundo. Não é isso que todo mundo já ouviu da mãe em algum momento? Nós não somos todo mundo, nós não precisamos necessariamente agir de acordo como age todo mundo, especialmente quando a gente sabe que essa forma de agir não é correta, né? Muito pelo contrário. A partir do momento que a gente se coloca como cristão, a partir do momento que a gente coloca como alguém que, ouvindo a mensagem do Evangelho de nosso Mestre Jesus, entende que isso faz sentido, entende que somos mesmo, então, espíritos, de acordo com a doutrina espírita, e que estamos aqui para nos transformarmos em pessoas melhores, né? Se esse é realmente o objetivo de nós estarmos aqui, então vamos batalhar, gente. Vamos batalhar para a gente conseguir fazer essa transformação. E a gente não se transforma em alguém melhor justificando as nossas ações erradas, aquilo que a gente tá, não é aquilo que a gente muitas vezes a gente erra sem saber que está errando. Isso é muito diferente de quando você faz determinada coisa sabendo que aquilo é errado, né? Sabendo que não deveria estar fazendo. E não preciso nem dar exemplo, né, gente? É só a gente olhar para as nossas próprias atitudes e quantas vezes, tá falando mal de fulano, né? Gente, cala a boca. Se você não tem certeza, lembra aquela coisa das peneiras? Se você não tem certeza que isso é verdade, se isso aí não vai ajudar ninguém, de jeito falar sobre isso não ajuda ninguém de maneira nenhuma. Você não tem certeza se é verdade. E aquilo ali, pelo contrário, pode ferir alguém, pode atrapalhar alguém, cala a boca, né? Não precisa ficar sair, sabe? Por que que a tal das fake news, elas estão tão na moda, né? Uma tremenda moda ruim, inclusive. Porque as pessoas recebem a porcaria e pura e simplesmente repassa.
sem primeiro verificar se é verdade ou não. E se você é uma pessoa que tem credibilidade, se as pessoas acham que o que você repassa vale a pena ser visto, aí pior ainda, né, gente? Então, eu diria assim, não tem tempo para verificar, eu já cansei de ouvir isso. Ó, isso que você passou é uma mentira, isso aí aconteceu não sei há quantos anos atrás, num contexto completamente diferente, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Cansei de ver isso. Aí a pessoa manda, aí a pessoa, ai, desculpa, eu só passei para frente, eu não verifiquei. Se não verifica, se não tem tempo para verificar, não passa para ninguém. Fica com você. Isso é lixo, entendeu? Não fica jogando lixo nos outros. Fica com você. Se você tiver tempo para ir lá e dar uma verificada se é verdade, aí beleza. Opa, isso é verdade, isso contribui de alguma maneira, vamos repassar. Do contrário, não passa nada para ninguém, gente. O Nando sinalizou hora do intervalo. Tô falando que passa rápido demais. Como assim já é hora do intervalo? É um intervalo diferente. A gente para fazer a oração, vibração, prece, aí a gente recomenda aí, sempre pede, né, sugere, deixe um copo de água do lado, um recipiente com água, que os benfeitores vão trabalhar nessa água na hora que você estiver assistindo, ouvindo este programa. Então vamos lá. Que nós possamos nesse instante, baseado até no texto que estamos hoje, né, trazendo de Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, a passagem apostólica do nosso querido Paulo, tudo novo. Que possamos renovar os nossos petitórios e não, muitas vezes, baseá-los naquilo que o nosso campo egóico pede, né? Muitas vezes a gente faz petitórios que não têm nada a ver com uma necessidade real. Então, que nós possamos aproveitar esse instante que estamos fazendo isso, pedir apenas aos benfeitores espirituais que possam nos encorajar, nos inspirar, pelo campo intuitivo, nos enviar bons pensamentos construtivos, com certeza chegarão, e que possamos estar abertos a isso, preparados para isso, para que assim esta emissão dos amigos espirituais possa ser, não é, proveitosa. Por isso pedimos a esses amigos queridos que nos auxiliem, nos encorajando, iluminando os nossos pensamentos para que as nossas ações possam ser melhores. E pedimos então ao nosso Mestre Jesus querido que, como foi citado aqui, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, passando pelo que estão passando, estamos vibrando nessa hora também, Jesus, e pedimos a Ti que encaminhe do Teu coração e das nossas vibrações muita força para aquela população, para aqueles irmãos que estão lá, que estão lutando para se reerguerem, que estão agora passando pelo momento básico de saúde, de alimentação, de higiene, não é, com muita dificuldade, mas que em breve tudo isso irá, não é, para um outro patamar. Pedimos aí, Senhor Jesus, que a tua bênção então se derrame sobre esses nossos irmãos lá do sul do nosso país. E também a todo o planeta, Senhor, a todos os seres que também estão em situações de refúgio, refugiados de guerra, aqueles que estão em meio aos conflitos armados, aqueles que estão, como o Edson citou, em situação de rua, muitas situações difíceis num planeta como o nosso, de provas e expiações. Mestre Jesus, então, que a tua bênção se amplie e encontre possa chegar a todos os seres, a todos os lugares, a todos os nossos familiares, entes queridos, a todos os lares, a toda a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, o nosso hemisfério, o nosso planeta. Que a tua bênção, então, encontre e abençoe os reinos mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a tua bênção esteja conosco, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja.
Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e, né, solicitar, pedir para você aí que possa nos ajudar para que a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior possa estar ali no ar aí, levando essa mensagem do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Entre no site amigosdaboanova.com.br, onde você vai poder saber como você pode ajudar, né, outras pessoas que vão ouvir e assistir esses programas como esse. Quer falar com alguém? Tem o 0800 12 018 38 e também o 11 2458 3214. O WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido aí. Anote aí, ó. Baixe no seu smartphone 11 97 834 2246. Agora, se você quer realizar aí um Pix, uma doação ligeirinha e rápida, instantânea, espontânea, anote aí, ó, 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e faça aí a sua doação para ajudar quem está, não é, aí distante em tantos lugares do planeta. Muito bem, aqui vou, Edson, para o próximo parágrafo que diz assim: em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto, as situações de dúvida terão chegado ao fim, as velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. E, de novo, eu diria, vale a pena a gente lembrar dessa coisa. E lembra que eu falei? É difícil você amar quem você não conhece. E para que nós possamos nos amar, nós precisamos prestar mais atenção em nós mesmos, sabe esse processo de autoconhecimento que tanto se fala, né, na psicologia? Envolve justamente isso, você colocar a tua atenção em você mesmo sem crítica, sem ficar dando desculpa. Não, só presta atenção. Conforme determinada coisa acontece, como você reage? Qual é o primeiro pensamento que vem? Qual é o sentimento que te envolve? Sabe? Qual que é a vontade? De novo, nós não podemos esquecer do quanto, enquanto espíritos, nós somos ainda imaturos. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Inclusive, foi um ouvinte da rádio que me mandou uma mensagem dizendo assim: escuta, meu pai tá, tá internado, tá passando muito mal, não sei se ele vai, né? Pelo contrário, ele tá realmente muito mal mesmo, numa situação assim bem difícil em termos de saúde. Então, o que que podia fazer, etc. Eu até falei para ele, né? Então, eu vou levar para a reunião mediúnica, né, da qual eu participo, etc. E a gente vai com a equipe espiritual médica até ele para ajudá-lo, etc. Aí eu pedi, então, no dia tal, na hora tal, você faça o evangelho no lar e quando for determinado horário, se você estiver com ele, né, ou se não estiver, pense nele, porque a gente vai chegar através de você, etc. E faça uma oração pedindo a Deus para que a vontade de Deus seja realizada, né? É, Porque é Deus, nosso Pai, que sabe, né, aquilo que realmente é melhor para cada um de nós. Aí ele me respondeu dizendo assim: então, mas de verdade, eu não quero que seja realizada a vontade de Deus, eu quero que seja realizada a minha vontade. Eu quero que ele se recupere, eu quero que ele volte para casa, eu quero que ele não morra, né, etc. Vocês vejam. E é legal, né? Porque ele foi muito honesto. Só que assim, gente, por que que é a vontade de Deus que sempre, inclusive, prevalece? Porque o que realmente é melhor para a pessoa, para aquele espírito, quem sabe é Deus. A gente não sabe. Sabe? Ah, mas se recuperar, né? Ou não morrer, né? Na verdade, o primeiro é que assim, quando alguém está muito doente, a ideia é sempre, ah, não, ele vai sarar e vai voltar para casa como era.
gente, dependendo do que aconteceu, se a pessoa teve um infarto, se a pessoa teve uma parada, dependendo do que aconteceu, se ela continuar viva, se aquele corpo continuar vivo, talvez ele não saia do coma por sei lá quanto tempo. Talvez ele saia do coma, mas precise de respiração por aparelho, perca a capacidade de raciocínio, perca a capacidade de mobilidade, sabe? Para algumas pessoas, pessoas um pouco mais orgulhosas, independentes, de repente, sobreviver e passar a ser totalmente dependente de todo mundo, sabe? Precisar de alguém para poder se alimentar, precisar de alguém para levar no banheiro, precisar de alguém para lavar, para limpar. Isso pode ser muito, muito, muito ruim para aquela pessoa, né? Não, mas não tem problema, eu cuido, eu faço o que precisar. Mas será que isso realmente é o melhor para aquela pessoa? Né? Se sentir completamente dependente ou passar a ser completamente dependente, às vezes, pode ser que seja. E aí, se for, é a vontade de Deus. Ela vai sobreviver e ela vai passar a ser alguém completamente dependente, porque isso vai lhe ensinar determinadas coisas. É uma experiência que vale a pena, né, para aquela pessoa passar por isso. Agora, não, não é a nossa vontade, né? Que é o querer de novo. A gente sempre quer o que é mais gostoso, né? A gente quer que na nossa cabeça não, vai voltar para casa e vai ser tudo como sempre foi. E se não for, né? A gente tem que tomar cuidado com essa coisa do que a gente pede, inclusive, né? Porque não, pode ser que não seja assim. Então, que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque aí é certeza que é o melhor para aquela pessoa que a gente ama que haverá de acontecer, mesmo que isso não seja o que a gente gostaria, tá certo? Né? Por quê? Porque o que a gente gostaria, normalmente, a gente baseia nessa coisa mais egoísta, né? De querer o que a gente acha, considera melhor para nós, nem sempre pensando no outro. Mas como que não está pensando no outro? Está pensando no outro, sim, pô. Eu quero que ele fique bem, etc. Mas quem disse que espírito imortal que ele é, né, ficar bem, o melhor para ele, não é, depois de já ter realizado tudo que já tinha, poder voltar, né, para o que a gente considera como sendo a nossa verdadeira casa, né? O nosso verdadeiro, a nossa condição verdadeira, que é a condição de espírito, tá certo? Então, aprender a lidar com isso de uma forma mais madura mesmo. E o que Emmanuel realmente colocou aqui, né? Quando ele considera tudo novo, significa, se a partir deste momento você, conhecendo o Evangelho de Jesus, resolve que vai passar a ser, e entendendo que você é um espírito imortal, que está aqui para se transformar num espírito melhor, que está tendo essa oportunidade dada por Deus de estar aqui mais uma vez encarnado para poder se transformar numa pessoa melhor, então, não, não vamos continuar cometendo os mesmos erros, né? Tudo novo implica em. Lembra? Está lá no Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido por lutar constantemente para se transformar em alguém melhor. Isso não é fácil. Se fosse fácil, nem precisava, né? Não chamaria luta, não se configuraria num esforço, tá certo? A gente busca renovação, né? A gente busca transformação, mudança, baseando-nos nos ensinamentos que foram deixados por Jesus, para todos os dias batalhar para a gente conseguir as nossas muitas, né, gente? Vamos combinar ainda dificuldades. Ficou na dúvida?
sobre o que você faz, sobre qual é a melhor escolha, sobre qual é a melhor decisão, basta pensar. No meu lugar, o que Jesus faria? Se você considera que Jesus faria isso ou aquilo, é isso ou aquilo que você tem que fazer. Ah, mas aí não, aí é ruim, vai ser difícil. Pai, a gente crucificou Jesus quando ele esteve aqui conosco, né? Talvez, em alguns momentos, a gente passe pela mesma situação, mas tá tudo certo, considerando que você está fazendo aquilo que você realmente tem que fazer, independente de como os outros te enxergam. Combinado, gente? Como sempre, ó, estou falando que o relógio tem um problema muito sério. Nando disse que já acabou. Então, beijo no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, Edson. Tchau, todo mundo. E até o próximo programa Alvorada. Tchau, 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 Nando. Edson. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.